Boa noite, professor. Tudo bom? Meu nome é Arthur e eu e o Christopher vamos apresentar aqui nesse vídeo uma rápida descrição e algumas aplicações da engenharia da função degrau de Heaviside, funções periódicas e a função de delta de Dirac. Inicialmente, o grupo tinha 4 componentes, mas eles pararam de nos responder através do semestre. Então, o trabalho final foi feito e será apresentado, como eu falei, somente por mim e pelo Christopher. Começando pela função degrau, também chamada de função degrau de Heaviside, nomeada em homenagem a Oliver Heaviside, é uma função que tem geralmente somente 2 valores de y, com algumas exceções apresentando 3 que eu irei explicar. A função tem um efeito possível ser comparada a um medidor binário, pois ela tem valor igual a 1 para argumentos positivos e valor igual a 0 para argumentos negativos. Ela foi originalmente desenvolvida no cálculo operacional para resolver equações diferenciais, onde ela representa um sinal que se ativa em um momento específico e fica então ligado indefinidamente. Oliver Heaviside, que desenvolveu o cálculo operacional como uma ferramenta de análise para comunicações telegrafadas, representava a função usando o dígito 1. A função Heaviside pode ser definida como a derivada da função rampa, que seria d sobre dx de x até 0, sendo x diferente de 0 para que a função exista. Ela também pode ser considerada a integral da função delta de Dirac, que vai ser apresentada mais para frente nesse trabalho. No cenário que a função assume somente 2 valores, ela é demonstrada por uma equação que dita que a função vale 0 para uma condição e 1 para qualquer outra. No cenário que a função tem descontinuidade em um ponto, ela terá valor 0 até esse ponto, meio nele e 1 dele para frente. Na engenharia civil, essa função é usada para representar carregamentos retangulares uniformes, que são cargas uniformemente distribuídas em formato de retângulo. Na engenharia elétrica, temos uma função mais interessante. Nós usamos a função degrau para representar chaves que ligam e desligam devido à sua natureza binária, ela é boa para isso. Também é usada para expressar corrente num circuito RC, cuja fonte é ligada e desligada em 2 instantes definidos. Isso é obtido através da aplicação da transformada de Laplace na equação de extensão e depois é aplicada a transformada inversa de Laplace. Isso resulta numa expressão com 3 condições, onde a corrente vale 0 até certo ponto e salta para outro valor até esse ponto, esse valor sendo calculado. E agora o Christopher vai apresentar as funções periódicas e a função de delta de Dirac. Funções periódicas são aquelas nos quais os valores da variável dependente se repetem de acordo com os valores da variável independente. Assim, para cada período determinado, os valores de y irão se repetir. As funções trigonométricas, elas são exemplos de funções periódicas, então a gente pode citar aí o seno, o cosseno, a tangente, cossecante, cotangente, entre outras. Também temos funções não trigonométricas que fazem parte das funções periódicas. O nosso grupo ele achou importante que a gente trouxesse a série de Fourier, porque a série de Fourier ela é uma série trigonométrica, utilizada para descrever funções infinitas e periódicas complexas. Mas o trabalho da série de Fourier é justamente transformar essa série em uma série simples. E para isso ela utiliza apenas os senos e os cossenos, dentro da sua função. E a série de Fourier ela tem assim, uma grande gama de aplicações na engenharia. Por exemplo, na engenharia elétrica ela é usada para determinar a resposta de regime permanente de um circuito RC. E na engenharia de telecomunicações ela é utilizada para o processamento digital de imagens. Na década de 1930, o físico Paul Adrian Maurice de Dirac introduziu a função ΔX como um recurso matemático muito útil para a mecânica quântica. É importante destacar que, a rigor, ΔX não era uma função, pois uma função que vale 0 em todos os pontos, exceto em 1, deve ter integral nula em toda a reta. E isso acabou gerando uma grande confusão entre os matemáticos da época. Dessa forma, foi desenvolvida uma rigorosa teoria para a função delta de Dirac, o que fez a ser considerada uma função generalizada, mas sendo mais utilizada como uma distribuição. Para se entender ΔX, basta imaginarmos um retângulo infinitamente estreito e infinitamente alto, que a sua integral seja igual a 1, sendo a sua integral igual a 1. Tal característica da função ΔX pode ser interpretada como grandes forças pontuais,
ou seja, um impulso, um grande impulso, diga-se de passagem. E como exemplo podemos dar uma bola de futebol ao ser chutada, né, porque naquele exato momento ela foi sujeita a uma enorme quantidade de força. Um projétil de uma arma também é um exemplo, né, da função de Dirac. E é por isso que ela se torna muito útil, né, na modelação de funções de impulso. A definição, né, dela acompanha as seguintes propriedades. A força de impulso ela é zero em toda reta, exceto em x igual a, que é aquele exato momento onde acontece o impulso, né, no caso da bola de futebol, naquele exato momento onde o jogador chutaria a bola. Então, em toda reta, a função vale zero. Mas, quando x é igual a a gente tem, né, a reta tendendo ao infinito, e devido, né, a sua integral tender de menos infinito a mais infinito, realizando todas as operações matemáticas dentro da integral, se chega, né, na área igual a 1. É importante lembrar, né, que a variação entre menos infinito e mais infinito, ela deve ocorrer dentro de números reais, né? A função de delta de Dirac ela não se define para números complexos. Eu já disse anteriormente alguns exemplos, né, como o da bola de futebol, o projétil de uma arma, mas voltando um pouco e sendo mais específico, né, voltando para a área da engenharia, temos exemplos na engenharia civil, onde a delta de Dirac ela é utilizada para modelagem de estruturas. Estruturas essas que vão estar sujeitas a forças em pequenos espaços de tempo. Como, por exemplo, um terremoto, algumas estruturas vão sentir mais algumas forças do que outras. Então, a função delta de Dirac ela vem, né, a calhar bem numa situação dessa. Na engenharia elétrica, ela também é utilizada em situações em que há um curto período de atuação. Em circuitos RC, RL e RLC, quando se aplica uma força nesses circuitos, observa-se uma saída diferente da entrada, né? Uma tensão de saída diferente da tensão de entrada. Isso ocorre devido a uma resposta do circuito à excitação de uma fonte externa. E, novamente, a função da delta de Dirac ela vem a calhar, porque ela consegue definir muito bem essas forças e vem sendo utilizada dessa maneira.